Vambora, minha gente. Chegou a hora dos donos da bola. Obrigado, Renata. Todo o pessoal aí que estava no Jogo Aberto. Você que está em casa, sempre com a gente aqui. Muita coisa para a gente discutir. Está começando, está chegando a hora. Já estamos vivendo aí clima de campeonato brasileiro. E olha, tem muita coisa para ser resolvida nos times aqui em São Paulo. Desempenho, contratação, chegada de dirigente, enfim, assunto não falta. E a gente vai debater tudo isso aqui nos Donos da Bola, sempre com você, Veloso. Diz aí, tudo certo? Fala, Fernandinho, boa tarde ao Souza, ao Gustavinho, você que está ligado aqui com a gente. O Campeonato Brasileiro vai ser bem longo nessa temporada, né? Começa agora, vai até o final do ano, então muita coisa vai acontecer e o start é já amanhã, né? O Palmeiras pega o Galo fora de casa, lá em BH. Você está falando que o campeonato vai ser longo esse ano, o ano que vem, que tem o Mundial Feminino, vai ter a parada também, e 29 a gente pode ter aqui o Campeonato Mundial de Clubes, que teve agora nos Estados Unidos. Ontem teve uma reunião lá do presidente da CBF, o Gianni Infantino, presidente da FIFA, o presidente Lula junto, então ali o Brasil vai colocar a candidatura para disputar aí, para ser sede do Mundial de Clubes em 2029. Também é um assunto, é intenção, não tem nada definido, mas está concorrendo com outros países. Enfim, é uma coisa que a gente, ao longo do ano, a gente vai discutir, porque será que tem condição? Que aconteceu na Copa do Mundo, muita coisa que não foi concluída, enfim, vamos ver o que vai acontecer. Pode ser bom. Agora está tudo pronto, né, Fernandinho? Os estádios. Estádio. Isso está tudo, estádio tem, de sobra, não tem problema, o resto que tinha que fazer, mais ou menos. Mobilidade urbana. Mais ou menos, né? Enfim, a gente está aqui para discutir esporte, isso também faz parte do esporte. Diz aí, meu querido Souza. Boa tarde, Fernandinho, boa tarde, meus amigos. O Campeonato Brasileiro começando e a gente sabe que ponto corrido, o início é muito importante, né? Deixar pontos para quem quer brigar lá em cima e para quem não quer brigar para cair, é importante você iniciar bem um campeonato. Fala, Gustavo. Gustavo Furtado, tudo bem? Já chega com notícia. Parece que o negócio do Rony com o Corinthians não é com o Corinthians, é com outro time. Fala, Fernandinho. Boa tarde para você, para o Velozinho, para o Souza, para todo mundo que está ligado na gente aqui. É isso, Fernando. Neste momento, a informação, neste momento está sentado na mesa, almoçando, o representante do Rony, empresário dele, Hércules Júnior, junto com o Alexandre Matos, estão definindo os termos aí do contrato. O Rony vai ser jogador do Santos, fechando um contrato de 3 anos, vai contratar em definitivo. O Corinthians queria um empréstimo, e aí... Você falou milagre o santo, guarda? Não, já foi, vai que vai. O Corinthians queria por empréstimo e o Galo quer vender, porque gastou 5 milhões de euros na contratação do Rony. Então, o Rony será jogador do Santos nessa temporada. Da onde sai esse dinheiro, né? Daqui a pouco a gente vai tentar entender de onde sai. E já tem a apresentação do Rafinha, que é o novo membro da comissão de futebol lá do São Paulo. Ele vai ser um gerente esportivo. Está aí a sala de imprensa, a nossa Gabi Guimarães está lá também, a Gabriele Guimarães. Já ela vem com informações aí sobre a primeira entrevista do Rafinha, que ontem ele trabalhava no Sport TV, né? Foi entrevistado, disse que não quer nada de derrotismo, que o discurso tem que ser outro. Isso vai de encontro a que disse o treinador. Já é um sintoma que, de repente, está pela bola 7 o técnico? Olha o que ele falou, Veloso, desculpa. Vai lá, Fernandinho. Infelizmente, São Paulo ficou parado. Estive lá 3 anos como atleta, agora também não é terra arrasada. Discurso de fracassado, de já entrar sofrendo, não cabe mais também. Isso aí também não vai acontecer. Não pode acontecer, é um desafio muito grande na minha vida, espero poder ajudar da melhor forma. É um pé novo para mim, mas vou me entregar como eu sempre fiz. Ninguém duvida da capacidade do Rafinha, mas o presidente falou o contrário. E também o técnico falou o contrário. O presidente não. O presidente falou, que São Paulo não vai ganhar nada. Brigar pelo 8º lugar no Campeonato Brasileiro. O Crespo falou que é 45 pontos. Aí tá chegando o Rafinha aí. Então, com certeza vão perguntar isso para ele. Não, com certeza. E muita diferença aí do que diz o técnico, do que diz o presidente. E com certeza o presidente já falou com o Rafinha. O discurso do Rafinha é esse aí que nós ouvimos, né? De um time que tem que brigar. São Paulo não pode entrar já achando que vai brigar contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Eu concordo com o Rafinha. Mas é um contraste com a realidade? Não, eu acho que não, Fernandinho. Eu acho que quando você está na frente de um clube gigante, por mais que a realidade seja diferente, você tem peça suficiente para tentar brigar lá em cima, né? Então,
Para mim, a entrevista do Crespo foi algo assim desastrosa. Você nem iniciar o campeonato, você já vai dizer que você tem que fazer 45 pontos. Quem tem que falar isso é o Remo, Chapecoense. São Paulo não pode. São Paulo não. São Paulo tem que pensar lá em cima, brigar a por dúvida Libertadores. que a gente faz, é discurso entre a realidade e a necessidade, o otimismo, que de repente às vezes não condiz com a verdade, né? Fernandinho, mas tem que entender onde você está, entendeu? Vai falar isso pro torcedor, se o torcedor quer brigar pro rebaixamento? Não, nunca. Então é a realidade. Eu acho que o Crespo precisa entender qual clube ele está ainda. Eu acho que ele não sabe ainda, entendeu? A dimensão, o tamanho, porque você iniciar uma entrevista daquela dizendo que a meta é 45 pontos, não, ele está dirigindo um gigante, tricampeão mundial, tricampeão da Libertadores. São Paulo é muito grande para poder aceitar, por mais que a realidade seja diferente, aceitar uma realidade como essa. Daqui a pouco a gente vai ouvir o Rafinha, o Rui Costa, que é um responsável pelo futebol, está apresentando o Rafinha. Antes da gente ir lá para o São Paulo, Gustavo, o que você acha que o Rafinha pode mudar? Olha, o Rafinha em campo é um dos caras mais vitoriosos, né? Só jogando pelo Bayern de Munique foram 21 títulos, né? Ganhou um Campeonato Mundial, Champions League, 7 Bundesliga, tem muitos títulos. Pelo São Paulo venceu 2 títulos também, né? É declarado torcedor do São Paulo. E eu acho que o que vai agregar nesse grupo, principalmente, é o relacionamento. O Rafinha teve a oportunidade de jogar com alguns dos jogadores que estão nesse atual elenco. Então, certamente é um cara que vai trazer facilidade na comunicação com esses jogadores, né? A gente sabe que os jogadores do São Paulo estão há muito tempo há um bom tempo sem receber salários, né? O São Paulo está devendo salários para ele, direito de imagem. Então o Rafinha vai ser esse jogador que vai conseguir botar panos quentes ali, que vai conseguir conversar com a galera, né? Tem a linguagem do boleiro, então eu acho que ele chega principalmente para ser o cara dessa conversa com os jogadores, né? Vai ser o ponto de ligação entre a diretoria do São Paulo e os jogadores. Eu acho que esse é um grande problema no futebol brasileiro. A gente continua tendo paternalismo. O jogador tem que ser profissional, fazer o que tem que fazer. Você não precisa ter esse meio campo. Tem que ter comportamento, atitude. A gente não vê isso normalmente acontecer em time europeu. Você tem um diretor, como o Deco lá no Barcelona, um diretor de futebol, não é o cara que faz o elo entre direção e jogadores. Enfim, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que rever no futebol brasileiro e a gente sempre acha, num momento de dificuldade, que a solução é a comunicação. E às vezes nem sempre é, né, gente? E o trabalho do Rafinha não é simples, não, né? Você pegar um clube com o problema e a dificuldade que atravessa o São Paulo hoje, essa função dele é muito mais complicada, que ele tem que acalmar ali o vestiário e a boleirada vai cobrar, né? Quem está tomando conta do vestiário, os jogadores ou o técnico? Hoje é a boleirada, né, Fernando? Vocês têm essa percepção? É a boleirada que está tomando conta. E assim, o Rafinha, para fazer esse elo aí, realmente ele vai virar vidraça ali, né? Ele tem que realmente entender esse momento do São Paulo, entender o lugar dele, né? Vamos ouvir aí as explicações. Vamos ouvir, então. Vamos direto lá para o centro de treinamento do São Paulo. A apresentação foi feita pelo Rico Costa e agora o Rafinha vai dar a primeira entrevista como gerente de futebol do São Paulo. Vamos ouvi-lo. A pergunta vai ser feita para o Rafinha. Está emocionado, né, cara? Dá para perceber isso. Né? É um cara boa praça, um cara que foi vitorioso, como disse o Gustavo. Está cumprimentando, que conhece a maioria dos jornalistas, né? A galera, pelo menos, conhece o clube também, né? Conhece o clube, é torcedor do clube, né? Conhece o clube. Ganhou 2 títulos. Detalhe, 2023 o São Paulo também passava uma fase complicada e ele estava jogando no São Paulo, conseguiram ganhar a Copa do Brasil, Fernando. Né? Então, a primeira vez ganhou a Copa do Brasil com o Dorival Júnior, né? Se não me engano. É isso mesmo. Exatamente. Então, é um cara Agora sim, Fred, ao vivo, dando início à coletiva de apresentação. Vamos do ouvi-lo? Rafinha, o novo gerente esportivo do São Paulo. Rafinha, muito boa tarde. Estamos ao vivo no Globo Esporte. Você chega num momento político bem delicado no São Paulo, né? O Crespo, os jogadores também comentaram a respeito disso algumas vezes, o quanto que esse bastidor político ele influencia dentro de campo também. Tendo em vista, né, que a sua nova função agora ela acaba sendo um elo entre jogadores e diretoria, de que forma você pretende blindar esse elenco de eventuais questões políticas? Obrigado. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Obrigado pela presença. Voltando para um lugar, né, para o lugar de onde eu nunca saí. Todo mundo sabe o carinho que eu tenho pelo São Paulo. Agradecer primeiramente ao nosso presidente Macis,
nosso executivo Rui Costa, por esse desafio na minha carreira, que agora, como o Rui falou, o que eu sempre fiz, mas agora sem chuteira, desse lado, e o chamado São Paulo é uma coisa que mexe muito comigo. E agora para essa função de gerente esportivo, como o próprio Rui já falou, o que o Muricy fez no São Paulo, o que ele exerceu aqui dentro, a função dele acho que é insubstituível, não tem como a gente colocar uma pessoa... pode acontecer, mas no futuro é impossível uma pessoa substituir a figura do Muricy no São Paulo. Então, meu carinho, gostaria que estivesse aqui com ele, do lado dele, mas a gente entende e respeita o momento dele. Estou vindo com muita vontade para esse desafio, com muito desejo. Quando a gente vê que a gente pode ajudar de alguma forma, a gente tem que estar preparado. E é o que está acontecendo comigo. Quero muito ajudar. Para mim é uma nova função, mas o que facilita muito para mim é que eu estou em casa. Conheço todos os jogadores, conheço todos os funcionários, estou conhecendo a comissão técnica, estou com o apoio de todos e tenho o carinho de todos. Então acho que isso vai ser uma coisa que vai facilitar muito para mim no dia a dia. Rafinha, tudo bem? Boa tarde. Giovanni Chacon, Jovem Pan. Nesse momento tão delicado que vive o São Paulo, você chega nessa turbulência toda. Uma coisa é a tua carreira de muito sucesso, futebol europeu, aqui mesmo no São Paulo como jogador. Mas a carreira de dirigente é totalmente nova para você agora. O quanto você se preparou nesse meio do caminho até chegar nesse ponto? Quanto você está preparado para assumir uma função tão delicada, no momento tão delicado do São Paulo, quando o torcedor tem, de certa forma, dúvidas do que pode acontecer daqui para frente? Boa pergunta. A minha vida foi totalmente vivida, foi cheia de desafios. E sabendo do momento do clube, esse é o que me motivou a vir para cá. Essa hora que a gente precisa aparecer, Quem é grande, gosta de desafio, gosta de coisas grandes. E estando num clube como o São Paulo, acho que, como eu já falei ontem, é uma convocação, não é um chamado. Eu estou aqui para trabalhar e fazer uma coisa para um clube que eu tenho muito carinho, que todo mundo sabe a minha identificação que eu tenho com o São Paulo. Sei do momento que o São Paulo está vivendo. Sou bem ciente do que está acontecendo aqui no clube. Mas, se tratando de São Paulo, nós temos que olhar para frente, pensar grande. O São Paulo não é porque está com esses problemas extra-campo que deixou de ser um gigante, deixou de ser um clube que é respeitado e por muitos anos foi referência para todos. Então, acho que esse desafio é grande. Sabendo de tudo que está acontecendo, eu escolhi estar aqui, eu quero estar aqui e eu tenho certeza que as coisas vão acontecer normalmente. Não existe tempestade eterna, também não existe fase boa eterna. A gente sabe como é o futebol, mas eu acho que é o momento certo de eu estar aqui. Eu ainda estou praticamente com o cheiro da grama ainda. Então, acho que eu vou ter apoio de todos e estou preparado para esse momento. Rafinha, aqui, Bruno Gilfrida do GE. Eu queria saber exatamente qual que vai ser a sua função, O nome é um pouco genérico, assim, você pode ter várias atribuições. E eu queria saber se a sua função vai ser apenas desse relacionamento entre diretoria, jogadores, essa ponte, ou se nessa sua função você também vai ter voz ativa na tomada de decisões do dia a dia do clube. Tomada de decisão importante, contratação, saídas e chegadas, se você também vai fazer parte desse processo ou se é uma função mais de relacionamento, de trato no dia a dia. Obrigado, Rafinha. Essa questão é simples. Vou fazer essa função desse futebol. E, claro, como eu vou estar nessa função, vou estar junto com o Rui, com o presidente Maciço, normalmente eu vou estar participando dessas situações, mas a minha parte principal agora é o futebol, é o campo, é o campo, é o que eu sei de fazer melhor. E tenho certeza que tudo que tiver vai ser consultado, porque eu também tenho essa experiência, conheço muita gente de futebol, vivi 23 anos dentro de vestiário, dentro de campo, sei muito bem, e o que for necessário, que eu puder ajudar, tenho certeza que o Rui e o presidente Maciço vão me consultar sim, para que a minha opinião também seja valiosa. Rafinha, tudo bem? Nina Gagliotti, do SBT. Muito bom, valeu. Está aí o Rafinha conversando. Boa sorte para o Rafinha, que tenha sucesso nessa caminhada. Não vai ser fácil, São Paulo está com muitos problemas, não está bem dentro de campo, enfim, a situação é muito delicada no São Paulo. Eu queria de vocês, ex-jogadores, o que é um gerente que vai fazer esse meio campo? O que é isso? Precisa disso? Os clubes necessitam? Não estou questionando o trabalho do Rafinha nem o Rafinha. Eu digo, por que essa interlocução é necessária?
Olha, Fernandinho, hoje em dia, né, tem tanta gente metido aí que a gente nem sabe a função direito que o cara exerce, né? Mas, para mim, o que o Rafinha tem que fazer? Separar a política do CT. É possível? Deixar a política no Morumbi e deixar o futebol no CT. Fazer com que as coisas no CT funcionem, trazer, sei lá, se ele tem essa capacidade ou se ele vai ter essa autonomia de tentar buscar recurso para resolver os problemas, pelo menos do futebol, né? Com relação a salário, direito de imagem, fazer com que as coisas no CT tenham a estrutura do departamento médico, que tenha um lugar para o jogador se recuperar. Está faltando tudo no São Paulo. Então eu acho que o Rafinha tem que estar preocupado só com o futebol, tirar a política do CT e fazer com que as coisas voltem a andar no CT. Porque a gente percebe, né? O Crespo falando, os jogadores falando, como está o CT do São Paulo hoje. Parece que realmente o que o Crespo fala. Não é ele que está abandonado, o São Paulo, o futebol do São Paulo está abandonado. Eu acho que o Rafinha vai ter muito trabalho com relação a isso. Eu acho que esse é o maior desafio dele. Eu acho importante um cara que já conhece os jogadores que lá estão, né, Fernandinho? Está no clube. Mas eu acho que o problema maior do São Paulo, dentro de campo, são salários atrasados. Jogador de futebol, tá aqui dois. Eu, particularmente, na minha época, ninguém se importava com diretoria. A gente chegava lá, queria fazer nosso trabalho. E vou te falar, algumas pessoas que saíram do São Paulo, não todos, tinha pessoas lá de capacidade, que tinha muito mais tempo, eram pessoas vitoriosas que saíram, que não deveriam ter saído de lá. Mas assim, o São Paulo, ano passado, o São Paulo fez uma reforma total no seu refis, né, em material, para dar condição ao jogador trabalhar. O problema do São Paulo hoje, do time dentro de campo, é salário, Fernandinho. É a única coisa que vai fazer o jogador... Isso não é o Rafinha que vai resolver. Não é ele que vai resolver. Não é ele que vai resolver. Mas quando você perguntou... Ele pode brigar por isso. Você perguntou se é necessário. Um clube que está na direção errada é necessário. E a gente está vendo pelo resultado que o São Paulo está indo num caminho totalmente diferente. Porque aonde um clube, um presidente, precisa contratar um cara para ter uma conversa entre atleta e direção e... Cara, o atleta só vai conversar com direção na hora de receber salário, de renovar. Uhum. Outra coisa, o atleta não quer saber, ele quer saber de jogar futebol e receber o salário dele. Agora, quando está na direção errada, é necessário um cara chegar para ter uma voz do treinador, uma voz dos atletas para o treinador e falar, professor, vamos fazer por esse lado, os caras querem por esse lado aqui, então vamos tentar mudar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu acho que é importante nisso. Trabalho, ele vai ter. Trabalho ele vai ter, mas como ele falou, ele está preparado, é um clube onde ele ganhou, ele conhece os jogadores. A chegada do Rafinha é muito claro, foi pedido dos jogadores também de muito tempo atrás. O Júlio, ano passado, fez uma escolha muito, para mim, errada, porque para fazer esse elo entre a... Júlio que você diz é o Júlio Casares, presidente afastado, para quem não está ligado. Colocou um cara nesse para fazer isso, e aí... Que não é do ramo. Que não é do ramo. E aí, quando a gente viu depois, quando perdeu tomou aquela goleada do Fluminense, o Luiz Gustavo saiu cuspindo marimbondo e toda a crise veio, tudo que estava escondido veio abaixo. Então é importante você ter um cara que conhece os atletas, que vai fazer esse elo. Eu acho que o grande trabalho do Rafinha, a função dele esse ano não vai ser nem esse trabalho dele direção, vai ser dele com o treinador que lá está, entendeu? Porque eu acho que pegou mal até para os atletas, você, antes de iniciar um campeonato, você dizer que é preciso fazer 45 pontos, porque foi perguntado para ele, a gente precisa entender isso do Crespo, foi perguntado para ele se ele precisava de algum jogador do Corinthians, falou que não. Aí daqui a pouco ele já falou que com esse jogador só dá para fazer 45 pontos. Então essa comunicação entre Crespo e os atletas é importante hoje, porque o que parece é que não há essa comunicação, Fernandinho. Ele vai ser o para-raio do São Paulo, toda a pancada. Vai na frente, Rafinha, vai na frente, fala você. É isso, Fernando, vai ser o para-raio, mas além disso tudo, né, de ser o ponto de apoio dos atletas, o Rafinha tem muita moral no futebol, tem muita moral com jogadores e tal, até para trazer jogadores, porque o São Paulo agora, hoje mesmo, vendeu o Rodriguinho para o Bragantino, né, perdeu o Alisson para o Corinthians também, por empréstimo, mas é outro jogador que está saindo. Então o São Paulo vai precisar contratar, o São Paulo precisa de jogadores. E aí, claro, que uma figura como o Rafinha, né, que é um cara
como eu falei, que tem muita moral, que tem confiança de muitos atletas, ajuda a trazer grandes nomes para o São Paulo. Então, isso aí, ele vai trabalhar ao lado do Rui Costa para tentar trazer também boas contratações para o São Paulo. Ele traz a autoridade que o São Paulo não tem. Exato. Autoridade de futebol, autoridade de campo, autoridade de relacionamento. O São Paulo não tem isso com os dirigentes que estão lá. Não, e o Rafinha vai ser essa referência também. O Souza falou de salários, coisas. Os jogadores vão questioná-lo o tempo todo, né? Ele apareceu no CT lá e falou, e aí, Rafinha? Mas o problema, sabe qual é, Veloso? Os caras falam assim, vou pagar daqui 10 dias. Esse é o problema. Aí combina Esse é e não segura. Esse é o problema que ele vai ter. Eu acho que ele tem que passar para os atletas... A real, né? A realidade. E ele vai ser cobrado em função disso. Quando que é, qual que é a previsão, o que vai estar acontecendo, quando vai sair, quando vamos acertar. Ele vai ser esse cara que vai ser cobrado diariamente pelos jogadores. Então, assim, ele tem que estar numa sintonia muito legal com a diretoria e das informações que ele passa para os atletas. Porque se ele fala, não, é agora. Não, é depois. Aí vai ficando ruim. Aí sabe o que é mais louco? O Rafinha é maior que qualquer jogador hoje do São Paulo, em termos de conquista, em termos de carreira, em termos de história. Ele é maior que qualquer jogador que está no São Paulo. Tomara que o São Paulo não use o Rafinha como justificativa para os problemas e para a falta de soluções. Escudo, bem lembrado. Acho que é isso. O problema é esse. O Rafinha é grande por tudo que ele já ganhou, pelo que ele representa, pela história e pela força que ele tem. O problema é usarem ele para ser um escudo, cara. Esse que tem que tomar um cuidado danado. Esse que seria o problema, né? Da diretoria não estar em sintonia com ele, das informações que ele vai passar para o elenco. Aí começa a queimar o Rafinha. Então, essa sintonia tem que acontecer e o Rafinha tem que ser verdadeiro. E hoje, no São Paulo, a gente não sabe das informações que circulam lá dentro. A gente sabe toda a dificuldade de que está tudo atrasado, dificuldade financeira, dificuldade com o elenco, chegando dentro de campo com os resultados, né? Então, assim, ele está assumindo um trabalho que vai exigir muito dele. Pois é, a gente vê os números do Crespo aí, 2026, 37 jogos. O número dele, né, total no São Paulo aí, 26, 37, 26 não era, que está começando o ano agora, ele não jogou 37 vezes, né? São 5 jogos... 5 jogos em 26 lá. Isso, 5 jogos em 26, uma vitória, isso é o lado esquerdo é o total da carreira dele no São Paulo nessa passagem, né? Tem um empate, 3 derrotas, um empate e uma vitória, 5 jogos no total, um aproveitamento muito baixo. Ele está pela bola 7, cara, queira ou não queira, questão de tempo... Porque não vai, pelo que está acontecendo, pelo futebol que está sendo demonstrado, a gente está há muito tempo nessa história. É uma questão de tempo, infelizmente, o Crespo não ter continuidade. Concordo com você plenamente e eu acho que ele mesmo levou ele para esse lugar, entendeu, Fernandinho? Ano passado, quando alguns jogadores estavam machucados, alguns não, né? A maioria dos jogadores estavam machucados, até tinha esse questionamento, né? Como é que o cara vai usar jogadores a partir do final do ano e esse começo de ano, os jogadores começaram a aparecer e ele começou a dar uma de professor Pardal, querer improvisar jogadores, tendo jogadores da posição. E assim, você olha para os números, Fernandinho, ele tem 14 vitórias, 17 derrotas, 41 gols marcados, 49 sofridos. Então é um time que sofre bastante, não é um time equilibrado, né? É um time totalmente... a mercê, e até apesar das entrevistas dele, Fernandinho. Em outro momento, se não fosse esse momento tão turbulento político, da chegada do novo presidente, a dificuldade que ele tem no traquejo, que já ficou claro que ele tem dificuldade nesse mundo do futebol, como navegar com isso, apesar de estar 6 anos na diretoria, mas futebol parece fácil, mas não é. Então, se fosse em outra situação, um presidente mais estável, naquela declaração que ele deu no último jogo, ele já estava demitido. O que vai ser o brasileiro, o que vai ser daqui para frente. Qualquer outro treinador num time de estabilidade já tinha caído, vocês não acham? Eu acho, mas ele está sendo verdadeiro, né, Fernando? Eu entendo. Eu entendo o que o Souza falou, que, pô, você está no São Paulo. Mas antes os caras pensam assim, antes a minha cabeça do que a dele. Mas ele está abrindo o coração, ele está vendo, ele está acompanhando o time, ele está no dia a dia ali, ele está vendo o treino, ele está vendo o jogador sair. Não estão contratando ninguém. E aí, peraí, mas Gustavinho, o cara perguntou para ele. Não começou nem o brasileiro ainda. Ele vai falar, eu vou lutar por 45 pontos, essa é a minha meta aqui.
Ô, Veloso, eu concordo, mas treinando o time errado. uma coisa é ele tá lá vendo Ele pode a situação. saber disso, ele pode internamente ter esse entendimento, ele não pode publicamente falar isso antes de começar o campeonato. Mas aí eu posso ir por um outro ponto, Veloso. Talvez essa entrevista coletiva sirva para jogar para a torcida dar uma pressionada, porque o cara às vezes sentou lá e tentou. Quantas vezes a gente não sentou aqui e viu coletiva do Crespo dizendo, olha, eu preciso de jogador. Eu vi várias coletivas dele falando. Quantas coletivas você viu, Souza? Um monte. Mas também vi, vi muitas dele dizendo que confiança no grupo. Sim, mas aí ele cansou de falar e falou o quê? Quer saber? Eu vou jogar para a torcida agora, se a torcida não me ajudar, cara, eu pego o meu boné e vou embora, porque o São Paulo já devia uma grana, devia 2.700.000 antes dele vir, fez um acerto ali para pagar nas luvas, pô, ele vai embora, o São Paulo vai ficar devendo uma bala para ele. E ele não sabia não. Sabia, mas talvez... O Rogério em 2021 já disse que o clube passava por um momento difícil. Aí você vem em 2022, aí você é campeão, aí depois... Mas, Souza, você sabe muito bem que na hora de contratar é diferente. O cara promete mundos e fundos. Não, eu vou te dar jogador, vem pra cá que eu vou te fazer isso, vem pra cá que, pô, você vai ter... Eu vou contratar, eu vou ter dinheiro. Mas é a segunda vez dele. A primeira vez tudo bem, você não sabe onde você tá. É aquilo que o Rafinha falou, eu sei onde é que eu tô. Eu sei das dificuldades que eu tô vindo, mas eu tô sabendo da dificuldade. Nós vamos brigar por coisas grandes, não aceito esse discurso derrotista aí. É exatamente isso. O cara não pode no São Paulo, no Palmeiras, no Corinthians, no Flamengo, no Fluminense chegar, eu vou fazer 45 pontos no campeonato. Não pode. O discurso é igual ao do Dorival. O Dorival tomou uma goleada do Cruzeiro. E aí falou que ia ser diferente. Esperem que vai ser. Nós vamos ser campeão. É isso. Você está trabalhando em time grande, time que tem torcida. Time que não está acostumado a ficar brigando lá embaixo. Eu sei que a realidade do São Paulo é outra. Eu sei que ele precisa ser realista, falar sobre salário atrasado. Não publicamente. Mas não publicamente. Tem coisas que você tem que guardar para você. Se está chegando o Rafinha para consertar, para acertar, vai passar pela saída do Crespo. Vai. Acho que não tem. É uma questão de resultado. Tem o Flamengo amanhã e depois tem o Santos pelo Paulista e o Santos de novo pelo Brasileiro. São 3 jogos pesados. Mesmo se ele ganhar, tem que ganhar muito bem para sobreviver. É uma realidade que se desenhou. Eu acho que se não classificar para as finais do Paulista, ele dança. Ele vai balbal, tchau pro Crespo. Eu também. Eu acho não, tenho certeza disso. E outro assunto, vamos mudar um pouco, porque outro assunto que está chamando a atenção no São Paulo, velho, é essa história do Oscar. Está chamando a atenção porque o Oscar está afastado, já disse que vai parar, teve um problema de saúde, mas tem um contrato vigência com o São Paulo. Aí, como não vai jogar mais, decidiu aposentar, o São Paulo falou, tá bom, então 0-0, tá tudo certo. O Oscar quer receber o restante que ele tem direito no contrato. Juridicamente, é certo. Tá certo. Moralmente, não é. Então, mas os salários, Fernando, os salários ele não está recebendo. Ele conversou com o São Paulo e acordou, olha, os salários, tá tudo certo, eu não quero receber, eu não estou jogando, ok. Mas as luvas, a briga entre São Paulo e o Oscar é justamente as luvas, porque as luvas teriam que ser pagas antes. E ela é diluída no Exato. no e aí contrato. Foi diluída no contrato, mas aí não quer abrir mão. A luva é uma antecipação para você vir para cá. Exatamente. Normalmente funciona assim. E para facilitar a vida do clube, eu diluo nos meus salários. Exato, foi isso que foi feito. Então ele está querendo receber essa grana antes. As luvas ele quer receber do São Paulo e eu acho que é. Dá R$1,5 milhão de reais. É R$1,5 milhão de reais. As luvas correspondem a 2 anos de contrato. Eu não sei o que está escrito lá. É isso. Um ano. É isso. Mas acho que porque ele veio de graça, Veloso. Mas de graça aí eu não quero mais não. Ele veio de graça. Esse de graça aí não precisa vir mais não. Esse de graça aí, a gente não quer... aí tá caro. Eu acho que o Oscar, quando chegou jurando amor pelo São Paulo, né? E foi um cara que não jogou, teve os problemas dele físico lá do joelho, depois agora teve o problema do coração, vai se aposentar, vai parar. Eu acho que falta um bom senso, principalmente do lado do Oscar. Por tudo que aconteceu, pela chegada dele no São Paulo, por ele não conseguir jogar, não conseguir ajudar, e agora, na hora da rescisão,
que realmente ele tem que entender que não deu certo. Mas aí, Deu certo. o Souza falou, não quero mais não. Em 2009, o Oscar processou o São Paulo para sair do clube. Isso é a mesma coisa que você estava falando agora. O Crespo já sabia, é a segunda vez. O São Paulo já sabia onde estava pisando, né? Estou dizendo que o... Mas quem chegou jurando amor foi ele, pô. Ok. Falou que se arrependeu. Ok, mas ele já tinha processado em 2009. E aí veio para cá, o São Paulo acertou, cara, tem que pagar. Quem chegou jurando amor, sabe quem retirou tudo que tinha para receber? O Pato, nem é da base de São Paulo. Eu falo, não quer. Eu estou com o Veloso. Eu acho que eu também abriria a mão por uma questão você não jogou, de relacionamento. Ética, né? $1,5 milhão na minha vida muda. A dele já não muda mais, né? Não, a dele não. Ficou Jogou 10 anos na China. Uma bala. Eu acho que a questão aí não é o dinheiro. Podia ser 1 milhão como 15. É uma questão de atitude, de relacionamento, né? De você, de repente, valorizar o clube. Eu sei que no futebol não existe isso. Se os caras tivessem que mandar embora, mandariam. E a gente está cobrando aí uma posição do Oscar nesse sentido. Mas não soa bem, né, gente? Acho que esse que é o grande problema. Não cai bem para o torcedor. A breve história que o Oscar teve no São Paulo, teve essa história que o Gustavo falou, que ele saiu para ir para o Internacional, né? Ele subiu, foi para o Internacional e começou a carreira dele. Do Inter foi embora para o Chelsea, do Chelsea foi para a China e voou Copa do Mundo. Mas assim, ele é formado no São Paulo, mas ele tem uma relação muito pequena com o São Paulo. Sim. E até uma relação conflitante da maneira que ele saiu. Depois o São Paulo recebeu, foi na justiça, o empresário dele pagou e tal, mas talvez a volta tenha sido um engano, né? Aceitá-lo de volta pelas condições, não pelo problema físico, a doença. Mas e não tem como, né, Fernandinho, você não aceitar com tudo isso, né? O Casimiro também moveu. Como é que o Casimiro quer voltar e você não vai querer? Querer você quer. A gente não está falando sobre o retorno, sobre o processo movido. A gente está falando sobre que o cara não jogou o tempo todo, está querendo cobrar o tempo do contrato todo. Por mais que ele tenha diluído, a luva é paga pelo tempo de contrato. Você vai vir com a luva é X, é 2 anos de contrato. Você não fez 2 anos de contrato. Então é mais uma questão de ética. O Pato tinha um dinheiro para receber, que não é nem São Paulino, não foi nem formado na base, teve esse entendimento. É isso que eu falo. Às vezes você precisa entender. Não estou falando que eu não entendo o lado do atleta. É dinheiro. Né? E dinheiro... A gente tem um ditado que não é desaforo, mas é uma questão de bom senso. Você não... Mas outro dia a gente falou do Memphis aqui, eu falei, poxa, a direção do Corinthians pediu para o Memphis mudar de hotel, que era 250 mil. Aí eu falei, pô, por que não vai para uma casa, né? Abre mão do pedaço. Vocês falaram, não, de jeito nenhum. Não, a gente não falou isso, não. Sabe, não. Mudar... O Ricardo falou, não, o contrato ele não vai querer, não. Mas é bom senso também. O que dramatiza e potencializa essa postura do Oscar é a draga que está o São Paulo, né? É uma situação, $1,5 milhão, que é dinheiro de cachaça dentro do futebol, para o São Paulo, nesse momento, faz uma baita diferença. Fernandinho, eu sei lá, eu acho que a postura do jogador, por tudo que está acontecendo, né? O Oscar é um jogador que o São Paulo colocou como o pilar do ano passado e não conseguiu entregar. E eu acho que no momento, acho que falta um pouco de bom senso. Vai rescindir, faz uma proporcional ao tempo que ele esteve, pelo menos à disposição. Nem estava à disposição, na verdade ele estava se tratando lá e estava ali tentando voltar a jogar. Mas acho que cobrar as luvas de 2 anos, que ele nem vai ficar esses 2 anos no São Paulo, o primeiro ano também já foi um primeiro ano que ele não conseguiu jogar. Acho que o jogador também tem que, sabe, ter o bom senso na hora de tomar uma decisão como essa. Eu sei que essa história de amor ao clube é mentira, sabe? Isso é mentira. Mas pelo menos o bom senso na hora de finalizar um contrato que não deu certo. Porque a situação... Ele talvez não fosse receber esse dinheiro agora pela condição financeira do São Paulo. Está devendo salário para o jogador, né? Uma parte do salário dele é a patrocinadora que paga, né? A patrocinadora, né? Que paga. Mesmo assim, eu acho que é uma questão de bom senso. Uma questão de bom senso. E o caso dele, o Gustavinho, é muito diferente. O Memphis não é formado na base, não. E o que a gente falou, e o que a gente disse naquela ocasião foi, é ruim que ele vai querer mudar. A gente não falou que era certo ou errado. A gente falou que ele não ia querer mudar. Vocês falaram que não queria mudar, mas eu falei, mas ele precisa ter bom senso. Eu falei, é ruim.
É ruim, mas assim, o Memphis é holandês, pô. O Memphis nunca foi formado na base do São Paulo. Ok, Souza. Mas está exigindo casa real do contrato dele. Mas a independência jogando. de onde o cara Tá jogando. nasceu, eu acho que prevalece o bom senso. Eu concordo com vocês do que vocês estão falando. Mas o que o Memphis entregou e o que entregou o Oscar? Concordo, Totalmente mas aí, Veloso, eu acho que o Oscar não entregou porque ele não quis. Eu acho que não entregou por conta das lesões. Tudo bem, mas não entregou, Gustavo. Isso tem Acontece. que pesar também. Bom, já a gente vai discutir essa situação do Memphis Depay, que o contrato está terminando agora no meio do ano, o Corinthians vai renovar, não vai? Chegaram para as propostas da Arábia, dinheiro para nunca mais se preocupar. Já a gente vai conferir isso, porque agora é o seguinte, chegou o verão, e para quem quer verãozão, hoje com essa informação que clubes da Arábia estão querendo levar o homem embora. Será que tem bala para segurar? Vai depender dele ficar ou não, né? Fernandinho, acho que o Depay, ele veio para o Brasil, conseguiu uma recuperação na carreira, conseguiu voltar para a seleção. Só recuperação econômica também. Econômica né? também, mas eu acho que ele pensava em Copa do Mundo. Estava pensando nessa Copa agora de 2026 nos Estados Unidos, que agora está sob ameaça também. Mas, enfim, ele pensava nessa Copa do Mundo. Eu acho que ele jogando essa Copa pela seleção, a ideia dele com relação ao futuro da carreira pode mudar. Pode mudar, porque a próxima Copa, daqui 4 anos, não sei se ele tem... Ele está com quanto? 30? Ele está com 31 ou 32, né? acho que 31. Essa se bobear a última, né? Então. Aí o que vai passar a ser prioridade para ele? Realmente ganhar uma grana. E onde ele pode ganhar grana, assim, fora do contexto do futebol, normalmente, é lá na Arábia. Então, você acha que seria uma possibilidade muito viável, assim, para o futuro, para o final da carreira dele, né? Ele sai lá mais uns 3 anos, o cara conquista uma independência financeira, fica tranquilo e aí pode escolher o que vai fazer, né? Por mais que o torcedor fique chateado, é uma realidade que tem que ser encarada, né? Com certeza, Fernandinho. A gente sabia, né? A vitrine que o Corinthians é, né? Como o próprio treinador da seleção falou que não ia convocar ninguém e veio até aqui olhar ele, então fez um barulho na carreira dele. Já falei várias vezes aqui que esse salário que ele ganha aqui, eu acho que ele não ganhava nem na Europa, Fernandinho. E só quem pode tirar... Eu acharia uma boa para o Corinthians se ele saísse por agora, antes do fim do contrato, porque seria um prejuízo muito grande ele sair no final de contrato dele e deixar ainda o Corinthians com a dívida com ele muito grande, entendeu? Se saísse agora seria uma coisa boa até pelo Corinthians, para ele fazer um acordo, tentar sair. Eu sei que o torcedor fica chateado, é um jogador que o torcedor tem um carinho muito grande. Chegou, se mostrou corintiano, né? Falando direto e demonstrando em alguns jogos dentro de campo. Mas é uma realidade, Fernandinho. O Corinthians também, assim como o São Paulo, vive uma situação complicada, onde precisa fazer dinheiro. Então, precisa lidar bem com essa situação. E ele tem 31, Fernandinho, faz 32 o mês que vem. Ou seja, ele chega na Copa com 32, na próxima vai ter 36. Fica mais difícil, né? Fica difícil. Mas, a gente não pode negar que o Corinthians foi um bem na vida dele, né? Foi um bem, né, Fernando? Ele chegou aqui, jogou bem, caiu nas graças da torcida, ganhou títulos. Então, claro que eu acho que para os dois lados, tanto para o Corinthians quanto para ele, porque ele voltou a apresentar um bom futebol, voltou a ser convocado pela seleção holandesa, sai daqui com um status maior do que ele chegou, Fernando, sem dúvida nenhuma. Eu acho que uma das coisas fundamentais na recuperação, na redenção do Depay, foi o carinho que ele recebeu aqui, principalmente da torcida, que abraçou ele. Ele entregou também jogos e momentos decisivos. Eu acho que isso foi fundamental para ele recuperar, né? Porque jogar bola ele sabe, cara, ele é diferente. Ele é. Mas ele vivia um momento na Europa meio complicado, né? O problema do Corinthians é que fez um contrato muito fora da realidade do futebol brasileiro, né? Não só do Corinthians, do futebol brasileiro. E agora, com a mudança da diretoria, tudo que aconteceu no Corinthians nesses últimos tempos aí, né? Está muito claro que a diretoria não quer dar continuidade num contrato desse tamanho para o Corinthians, para um jogador só. E eu acho que o Corinthians vai ter dificuldade até quando ele for embora, porque provavelmente é mais um caso que vai chegar até a FIFA. O Corinthians ganhando aí domingo vai bater mais de 30 milhões a dívida com ele. Acho que não esperavam as metas do contrato serem atingidas, porque é uma atrás da outra. Estava tudo lá e ele foi batendo uma atrás da outra. Mas ele fez muito bem pro Corinthians, pô. Não há dúvida. Não, e até para alguns jogadores. Vai ser difícil perder um cara. Olha o Yuri antes do Depay. Pô, ele livrou, ele e o time, né? Ele e o time, né? Eu acho que o pensamento do Souza
é o que melhor traduz hoje o que seria um bom negócio para o Corinthians, né? Os árabes botarem a grana, a gente quer o cara, o Memphis negociar, pô, mas e aí, como é que faz? Não, Vai pagar a dívida com ele e resolve. Vai embora e a gente perdoa a dívida e tá tudo certo. Eu acho que esse hoje seria o ideal para a direção do Corinthians. Para terminar o contrato. Já passamos 5 6 meses. já. Pode assinar com quem quiser. Pode. Só se os caras quiserem ele agora, Isso, talvez é ofereça uma exatamente compensação para o Corinthians que pode amenizar esse problema da dívida com ele. Ou ele eu acho abrir mão do que o Corinthians deve para ele. Eu acho que ele vai embora de graça e o Corinthians vai ficar com dívida com ele. Ele fica até a Copa, né? Só se os caras vierem aqui. Ele vai embora depois da Copa, não vai agora. Vai embora depois da Copa. Ele vai ficar aqui até a Copa. Quando termina o contrato, ele vai se apresentar na Holanda e acabou a Copa, acabou o contrato. Aí ele vai embora. Faz tempo que a gente não tinha um cara com um toque de bola tão refinado. A gente percebe que ele joga, que ele é diferente. É bom jogador. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Sabe o que me chama mais a atenção nele? Ele está sempre livre. Ele está sempre desmarcado. Ele tem uma noção de espaço, porque ele não é um cara de correr, não é um cara de ficar... Ele não é um cara de transpirar. Mas você pode olhar, toda hora ele está sozinho, ele sabe se colocar no campo e deixa alguém na cara do gol. É impressionante. Futebol veloz para quem é... Mas velocidade, quem dá velocidade no jogo é você, Fernandinho. Ele não confunde pressa com velocidade. Não, sempre se posicionando bem, olha lá, sempre livrezinho para poder finalizar. Ele é muito bom jogador, Fernandinho. O que ele fez na chegada dele no Corinthians, o Corinthians estava na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Ele chega e o Corinthians tem 10 vitórias seguidas, 10 jogos sem perder. É muita coisa. Livrou e no ano seguinte ele é campeão paulista e campeão da Copa do Brasil, sendo fundamental. É que a galera, às vezes, olha muito o jogador, tanto de gol que ele faz, né? Mas você precisa ver no geral, né? O que ele trouxe de melhora, né? E não só isso, acho que ele trouxe autoconfiança para o Corinthians. Ele tornou o time mais seguro, mais confiante pela bola que ele joga. E outra coisa, né, Fernandinho? Um cara de personalidade. Vai lá, se tiver que cobrar, quem tiver que cobrar, ele cobra. Ele não quer saber, não é que igual a maioria dos jogadores brasileiros que precisa de um cara para fazer esse elo. Não, ele vai lá e dá porrada. Ele falou quando tinha um treinador lá, o que saiu... O Ramon, que estava treinando errado. Os caras foi lá, tirou... Não evoluía. Aí eu vou te falar. Como é que você vai falar que o cara estava errado? Me fala. Todo mundo contestou na hora. Você não pode falar isso, porque não pode mesmo. O jogador não pode, mas para ele lá é normal. Para eles é normal. Ele trocou. E aí, como é que você vai dizer que estava errado? Mas eu acho que o cara foi campeão da Copa do Brasil. Ele trouxe uma segurança para o Corinthians que um bom tempo o time não tinha pelas dificuldades. Trouxe qualidade, né, Fernandinho? Também. Você acha que personalidade, segurança na personalidade. E a qualidade dentro de campo. O que o Corinthians mudou depois da chegada dele, o Carrillo também foi outro jogador importante, mas principalmente ele. O Yuri começou a fazer gol. Ele virou líder, referência. Ele é um... Técnica e de postura. Por isso que é muito difícil substituir um jogador como esse. Um líder dentro e fora de campo, né? Pois é muito difícil você substituir um cara como esse, vai ser difícil, principalmente para o torcedor, que aprendeu a gostar do Depay. O Depay virou ídolo muito rápido. E não é fácil. Quando o torcedor abraça, o torcedor do Corinthians abraça, é para valer. E vai sentir também se realmente confirmar essa saída aí. O Corinthians está tentando reduzir o salário dele, fazer uma proposta diferente. Mas é difícil ver um jogador que aceite isso, né? Não, ele tem uma proposta para ganhar mais. Ele vai aceitar a proposta que vai reduzir o salário dele? Não vai. E principalmente é isso. Ele entrou na reta final da carreira dele com 32 anos. Então é o momento dele olhar um contrato melhor, uma tranquilidade, uma estabilidade para ele no futuro. E aí quem vai oferecer isso para ele é a Arábia. Bom, tem reforço no Corinthians, né? O Dorival Júnior queria um cara de velocidade, poderia ser o Rony, mas está indo para o Santos, conforme trouxe a informação do Gustavo. Quem é que chegou aí, Renato? Caio César. Conhecem? Não. Jogou no Corinthians. Jogou pouco lá, né, na Arábia. Acho que não fez nem gol lá na Arábia. Não, acho que fez sim. Começou no Coxa, né? Fez 4 gols, olha os números dele aí. Começou no Coritiba, 36 jogos, 3 gols. Nenhuma assistência. No Vitória de Guimarães de Portugal, que é um time intermediário, jogou mais, fez apenas 4 gols, melhorou o número de assistências. E no Al Hilal, 37 jogos, praticamente o mesmo desempenho do Coritiba, né, de jogos disputados, só 4 gols, 6 assistências. Em 120 jogos, ele tem 14 gols marcados, 10%
mais ou menos, um pouquinho mais? 11 gols. Oh, desculpa, 11 gols e 14 assistências. Não dá 10% de gols marcados. ele é um cara de beirada, era o que o Dorival estava pedindo. O Dorival queria um cara para correr, né? Não quer o cara para fazer gol. É porque os dois ficam caros, né, Fernandinho? Um rápido que faz gol aí é caro. Então veio só o que ele pediu. O analista está sendo bem assertivo, entendeu? Foi lá e falou, é um rápido que você quer? Ele não faz gol. Não, eu quero um rápido. O problema é que o rápido que não faz gol precisa dar assistência, né? E tá baixo também. E tá baixo. Quando você faz a opção do jogador que joga pelo lado, que não vai ser um artilheiro, ele no mínimo tem que ser o cara que rompe as linhas ali e bota o companheiro na cara do gol. E parece que não é o caso também pelos números, pelo menos, né, Fernandinho? Vamos ver como que vai ser a chegada no Corinthians, a adaptação, se vai conquistar espaço aos poucos, mas... O jogador que vem ali não é um jogador que vem para resolver o problema, vem compor elenco, mais um. É mais uma vez essa situação do Corinthians, né? Fernando, mas essa negociação aconteceu porque o Hilal no Campeonato Árabe só pode inscrever até 10 estrangeiros. E aí tem mais do que 10, então eles podem inscrever um pouco mais na Champions League asiática. E aí o que acontece? O moleque não estava sendo aproveitado lá, né? Um moleque novo, 21 anos, e aí pintou, o Corinthians falou, opa, traz, e aí tem um empréstimo até o final do ano. Ele fica por um ano no Corinthians, estava no mercado e acho que pode ser um bom nome, pode ajudar o Corinthians. No lugar do Thales. Isso, Thales Magno. Que era um jogador que entrava, que compunha elenco. E o Thales, no começo, até pareceu bem. Entrava os jogos, resolvia, fazia uns gols. Depois caiu muito de produção. E o Corinthians precisava trocar. Você vê, a situação, o Corinthians está trazendo por empréstimo. O Alisson de São Paulo, agora o Thales, enfim. O Corinthians tinha esse jogador. Caio O Corinthians tinha esse jogador. O cara saiu de graça, né? Quem? Era o Mosquito, né? E fazia até mais gols, né? Uma fumacinha pelo lado, né, Veloso? Sim. O Mosquito processou o Corinthians, inclusive, também. Foi mais um que processou. Faz tempo que ele saiu, né? Mas tinha, né? Mas, pô, e era muito mais barato. 3 ou 4 anos que ele foi embora, é isso? 3 ou 4 anos que ele foi embora? Não, tem menos. Tem uns 2 anos que ele foi 2 anos que ele foi embora? Está no Vitória, né? Está no Vitória. Era mais barato, era rápido também. Fazia os golzinhos, acho que era da base. A gente não, assim, de uma maneira geral, não é muita crueldade cobrar de um time que tem que ter sempre os melhores, medalhões, quem tem dinheiro. Foi em 24 que ele saiu. O Júlio vai completar 2 meses no meio do ano, 2 anos no meio do ano. É muito pesado também. Deixa o moleque chegar, deixa o moleque jogar, né? Ninguém, parece que a tolerância é zero. Sempre querem um cara para resolver. Isso você faz quando você tem dinheiro, como o Flamengo, como o Palmeiras, que pode gastar, o Cruzeiro. Mas a gente está falando que vai perder Depay, que o Yuri pode ir embora. Quer dizer, o Corinthians está perdendo, pode perder os principais jogadores. E a reposição, Fernandinho, tem que ser jogador que vem para resolver, né? Você libera, vamos supor que sai Memphis e o Yuri, 2 caras que resolvem. 2 caras, o Yuri é o artilheiro, o Memphis é o articulador, que a gente já falou que o Corinthians subiu de patamar com a chegada dele. E aí vem Caio, vem Matheus Pereira, não do Cruzeiro, do Fortaleza, que aí é até bom jogador, mas é um outro nível. É um outro nível. Que cabe no bolso no momento, né? Pois é, mas é um problema, né? Você muda muito a qualidade do time. Você sai de um patamar para baixo, né? O que é ruim. Uma virtude do Corinthians é que não se desfez dos titulares. Segurou. Foi uma das prioridades. Lembra até o Dorival. O Maicon era o capitão do time e foi embora. O Maicon acho que foi mais um cara efetivo no finalzinho agora do ano, né? Quando ele cresceu muito. Porque ele entrava, saía, entrava e saía. Machucou um tempo. O Corinthians teve o mérito de segurar o seu jogador. É uma opção. Você segura os caras ou você gasta com outros. É melhor segurar quem já está lá e deu certo. Deu certo. Você manter a base é importante, né, Fernandinho? Não deixar sair alguns jogadores, principalmente os pilares. Agora, você precisa ter alguém à altura também, né? Na hora de sair, você precisa ter alguém perto, né? Bom, agora com a chegada do Caio César, são 4 reforços até esse momento. O Milans, Matheus Pereira, Gabriel Paulista, Caio César. Choca foi embora, vendido, né? Foi para o Torino. O Hector Hernandes não deu certo. Foi emprestado para o Torino. Acertou com o Gil Vicente, o Hector Hernandes. Pronto, vai jogar em Portugal, o Gil Vicente, que foi um poeta português, para quem não sabe. Romero, que foi embora. O Thales Magno também estava fazendo hora extra no Corinthians. O Fagner já não tinha mais já estava fora, clima, né? Já estava fora. O Maicon
achou que o Corinthians não o valorizou, foi o que ele disse, que foi para o Atlético, que foi mais valorizado, que fizeram mais esforço. Félix Torres, que faz tempo que a turma não queria mais ele, né? Mandar ele embora. Foi por e o Rian que foi emprestado. Soldado. Foi para o Internacional. Na estreia, foi ele que levou, segura aí. A lista de saída é grande, hein? São 8. Então, deve ter falado pro Fabinho, foi você que trouxe, leva com você. Vai junto. Mas ele tá bem lá, hein? Fez gol na estreia, pô. Fez gol na estreia, Félix Torres. Comparando a turma que saiu com os que chegaram e podem chegar, que é o Alisson, o João Ricardo também já está certo, o goleiro, né? Questão de tempo para se apresentar. O Rony não vem mais. O Rony vai para o Santos. Fechou com o Santos. Bota o Alisson para o lado de lá. Melhorou nessa troca ou não? Pelo que quem está indo embora e quem chegou. Ah, Fernandinho, fala a verdade, não tem ninguém de expressão chegando, né? Mas também não tinha ninguém de expressão saindo. O Fagner foi um jogador, agora é que já estava fora o ano passado, né? Mas Michael, né? Foi um jogador importante, o Michael foi um jogador importante. Capitão. O restante não, o Tchoca é um menino da base, né? Romero já foi importante também, não era mais. Mas dos que estão chegando aí, é tudo, vamos falar como o Palmeiras fazia, são apostas, né? Aposta, E o Palmeiras fez muito também. Fez muito. Errou muito. E não deu muito certo. O São Paulo fez isso também, somente com o Rogério Ceni, montou 2, 3 times quando estava o Rogério lá, trocava. Pra ver se dava certo. Hã? Pra ver se dava certo. Então, não deu. Mas você vai fazendo. Mas eu acho que uma coisa que melhorou, deve ter melhorado aí, né? É questão de valores, né, Fernandinho? Que era a prioridade, né? Que era a prioridade. Foi o que o Marcelo Paz disse, foi uma escolha técnica, ele tem que ter um time competitivo, né? Tem que ter, mas também vai ter que ter um time econômico. E essa é a missão dele, e é difícil fazer isso. Então, questão de dar uma enxugada na folha, deve ter dado. Agora, tem que ver se vai trazer o que o torcedor mais espera, né, Fernandinho? O ano passado trouxe com todos os problemas. Mas a gente está em 2026 já, Fernandinho. O cara que torcedor pode tá mirando dar certo agora aí, outro ano. Um jogador que pode dar certo aí, principalmente por se tratar do Dorival, é o Alisson, né? Chegando, né? Confirmando essa chegada. Só que eu acho que o Michael é melhor que ele. Não chega numa expectativa muito alta e pode complicar o Alisson, Gustavo? Eu acho que não, Fernando. Se bem que é uma posição que o Corinthians tem muito, né? O Corinthians tem vários volantes ali, então é uma posição que não precisava tanto, mas eu acho que ele vem justamente por conta do Dorival ter pedido, né? Esse jogador, só essa é a explicação. Então, é um grande jogador, é um bom jogador, eu acho que chega para agregar, mas de resto ali o Gabriel Paulista é bom jogador, o Caio César a gente viu muito pouco dele, menino. O Matheus Pereira fez é bom jogador. É bom jogador. Jogou bem. Fez essa última partida dele aí, Fernando. Ele muita qualidade ali, ajudou muito ali o Corinthians, mas enfim, a gente precisa ver um pouquinho mais do Matheus Pereira. E o Pedro Milança é um lateral, o Corinthians liberou alguns nomes aí, precisava trazer um outro lateral, né? Então, o Alisson já esteve lá no CT do Corinthians, mas a informação que vem é que o Corinthians não quer pôr dinheiro. E o São Paulo quer dinheiro. Fazer. O São Paulo quer 1 milhão à vista. Então, parece que está subindo no telhado, apesar do Alisson ter ido no CT, o negócio não está tão certo como estavam dizendo que estava. O Alisson está querendo começar a treinar já. O dependência dele já estava treinando lá. Mas o São Paulo sabe, vai querer dinheiro do Corinthians e o Corinthians com essa dificuldade aí, né? Tá com a ficha, tá grande. A fila tá grande lá no Corinthians para receber. E agora que ele foi no CT do Corinthians, como é que ele volta para o São Paulo? Se o negócio não acontecer? Ele não vai voltar mais não, a gente não vai querer mais não, Fernandinho. Acho que não vai querer também mais não. A gente não vai querer? Vai querer mais não, pô. Porta fechada também, foi porque quis. Agora segura aí, fala pro Dorival pagar, entendeu? Se o Dorival não gosta dele, quero ver se o Dorival gosta, ele vai botar uma milha lá. Bota lá na Nariga. Só para contextualizar, ficou acertado o Corinthians, o São Paulo aceitou a seguinte proposta, né? 1 milhão à vista, 500 mil reais. Garantir algo, né, Fernando? 500 mil reais, né? no segundo semestre e mais 1,5 milhão em bônus atingidos. E aí tem uma cláusula no contrato também de 2 milhões de reais se
o Corinthians colocar ele para jogar contra o São Paulo. Então, o Corinthians teria que pagar 2 milhões de reais essa caso dele jogar. Que vazou, mas o Corinthians, a informação que vem é que o Corinthians não quer pôr dinheiro na jogada. Não é isso. O problema é que o Corinthians não tem essa grana para colocar. Não vai pôr, então o Corinthians não vem. quer botar. Então não vai acontecer. O Corinthians quer botar, Fernando. O problema é que não tem a grana. O negócio está apalavrado, está acertado. O problema é que o Corinthians não tem liquidez ali. O problema é que não se tem puxar, o Pix. se raspar a conta ali, não tem. Não acha-se 1 milhão para fazer o negócio. Cara, é uma situação delicada, principalmente pelo Alisson ter ido lá no CT, cara. Não dá para entender. Sem estar acertado o negócio. Sem estar acertado lá, o que ele foi fazer lá, isso? Foi ver o pai dele. O que vai fazer lá? O pai dele falou, vem aqui, meu filho, me dá um abraço. E pior que foi público o negócio. Né? Tá aí, vazou, todo mundo viu, todo mundo acompanhou. Então é um negócio extremamente complicado. Não tem mais clima no São Paulo e não sabe se vai pro Corinthians. O torcedor ficou bem triste, né, também com a iniciativa do Alisson, né? Já se apresentou sem estar certo o negócio. Não, e ficou triste antes, porque o São Paulo também ajudou muito o Alisson, né? O Alisson teve um tempo que passou por problemas particulares. Mas faz parte. Mas pro torcedor fica bravo. Fica, mas passa. Você está falando do São Paulo? Vamos voltar lá para o CT, porque parece que terminou a entrevista do Rafinha. A Gabriele Guimarães está lá, nossa repórter. Ela vai dar um resumão do que está acontecendo, o que aconteceu nessa apresentação do Rafinha e falar um pouco mais dessa história do Alisson, Gabi. Estava tudo certo, não está mais. Foi lá para o CT do Corinthians. Como é que volta para o CT do São Paulo, já que não tem nada acertado? Boa tarde, bem-vinda, Gabi. Tudo bem, Fernandinho? Obrigada, boa tarde para você, para os nossos comentaristas, para quem está ligado com a gente nos Donos da Bola. Olha, do Alisson, esse é um tema que o Rafinha nem sequer mencionou aqui na coletiva, justamente porque não há muitas definições. O que se sabe nos bastidores é que o Corinthians não quer fazer loucuras financeiras e o São Paulo quer cash, quer o dinheiro para poder fazer a transferência desse jogador que pouco tem sido utilizado pelo técnico Hernan Crespo. Mas nós falamos diretamente aqui da sala de coletiva do São Paulo, dentro do CT da Barra Funda. O Rafinha falou pela primeira vez como gerente esportivo do Tricolor Paulista e eu separei aqui 2 pontos importantes dessa entrevista para vocês, mas fiquem à vontade para fazer pergunta, a gente vai trocando figurinha por aqui. O primeiro deles tem a ver com a função, porque a gente vem falando nos últimos dias, não é? O Rafinha chega para ser o substituto do Muricy Ramalho. O ex-lateral direito fez questão de já abrir a coletiva falando que nada disso, que o Muricy é insubstituível, que o Rafinha chega para uma missão um pouco diferente. Segundo ele, ele ainda está com o cheiro da grama, ou seja, quer estar mais ligado ao campo e bola, ao futebol, acompanhar os treinamentos e fazer, nas palavras do Rafinha, uma blindagem ao elenco, a tudo que vem acontecendo nos bastidores, toda essa crise política no São Paulo. O Rafinha pode também, em algum momento, ter uma interferência no campo e bola, conversar com o Hernan Crespo, claro que respeitando os limites dessa relação, mas o Rafinha quer trabalhar e vai trabalhar dessa forma aqui no São Paulo como gerente esportivo. Mas ele também vai ter desafios fora desse cheiro da grama, nos bastidores. O primeiro deles, eu diria que é conseguir costurar um acordo para quitar as pendências financeiras que o São Paulo tem com o elenco. Tem sim alguns salários, poucos atrasados. Agora, em relação a direitos de imagem, o cenário é completamente diferente. Se tornou comum, habitual, Fernandinho, no São Paulo nos últimos anos, terem meses de salários, aliás, de direitos de imagem atrasados, e essa é uma política que o Rafinha quer mudar. Ele até disse que ele mesmo, enquanto lateral do Tricolor, lá em 2023, tinha pendências financeiras, direitos de imagem atrasados e mesmo assim foi campeão da Copa do Brasil com o clube. Então o que ele disse é que tudo o que está acontecendo não pode ser usado de muleta e interferir no futebol. Esses os primeiros destaques do Rafinha falando como gerente esportivo do São Paulo. Fê. Obrigado, Gabi. Fala uma coisa do Alisson. Como é que fica essa história? O que você ouviu por aí? Por enquanto, não é? O Harry Macis não conversou diretamente com a imprensa, o Rui Costa, executivo de futebol, estava por aqui. Por enquanto é uma situação nebulosa mesmo, Fê, ainda sem muitas definições. O São Paulo treinou no período da manhã, a gente tenta entender se o Alisson passou por aqui depois, logo na sequência, depois da atividade. O Rafinha concedeu a entrevista coletiva, daqui a pouco, a gente está dentro da sala de imprensa, daqui a pouco a gente vai circular internamente por aqui para tentar confirmar qual é a situação exata do Alisson, mas por enquanto, só pontos
pontos de interrogação mesmo relacionados a esse volante que, por enquanto, é do São Paulo, né? Pois é, Gabi, chegou com expectativa, com vontade, o Rafinha chegou falando grosso, né, que está precisando no São Paulo, alguém que tome as rédeas, tome conta, como disse o Crespo, o time estava abandonado e dá para perceber uma mudança de clima, apesar do pouco tempo do Rafinha aí, Gabi, você percebe um negócio mais animado? Ah, com certeza. Na chegada aqui, nossa chegada no CT, os portões foram abertos 12h30, mais ou menos. Nós encontramos com alguns atletas. É claro que, considerando que o São Paulo vem de uma derrota no Clássico para o Palmeiras, tem um grande desafio pelo Campeonato Brasileiro. Não dá para dizer que o clima é de festa, mas ter um jogador que conhece vários atletas aqui dentro. Vamos lembrar, o Rafinha conviveu de perto no gramado com jogadores como Rafael, Arboleda, Caleri, Lucas Moura. Então, com lideranças do São Paulo, e agora ele chega numa outra posição, é um ex-atleta, o Rafinha, que teve uma carreira muito vitoriosa na Alemanha, no futebol brasileiro, no próprio São Paulo, também no Flamengo em 2019, então tem sim uma mudança de ares. E o Rafinha também coloca esse senso de urgência, foi isso que eu senti dessa coletiva, viu, Fê? Porque em uma das respostas ele diz, prioridade do São Paulo é amanhã, minha cabeça, meu objetivo é amanhã, 9h30 da noite, estreia no Brasileiro, logo contra o Flamengo, atual campeão nacional. Obrigado, Gabi. Se você souber alguma coisa do Alisson, chama a gente aqui, tá bom? Muito obrigado. Combinado. Vou dar uma espiada aqui no CT, se eu descobrir algo, já aciono vocês. Valeu, obrigado. Valeu, tá? Gabriele Guimarães, lá no CT, apresentação do Rafinha. O Alisson, será que tá forçando a barra, velho? Lógico que tá. Já meteu a cara ali, agora não tem o que fazer. Me libera, porque voltar eu não posso. Eu estava falando com o Souza aqui. E como é que o Corinthians permite também que um jogador que não faz parte do elenco profissional tá lá? O Corinthians deixou entrar, o Corinthians quer pressionar, né? O Corinthians tá na boa, tá pressionando para trazer o cara. Agora, a situação com o São Paulo fica complicada. Como é que o cara vai, entra no Corinthians e agora... Estava até perguntando para o senhor, ele está treinando no São Paulo, como é que vai treinar? Como é que vai aparecer lá no dia a dia? Sim, hoje, o treino foi agora de manhã. Amanhã vai fazer treinar? o quê lá? Como é que o cara vai lá? Vai no Corinthians, depois vem treinar no São Paulo. Então, assim, ele forçou, está forçando para sair. Não, a saída já está definida. Está definida, só sabe né? se Não ele pagou? Mas ele pode ir para outro lugar, porque no São Paulo ele não vai jogar mais. Eu acho que no Corinthians também, se o São Paulo bater o pé que quer receber, não sei não se ele vai para o Corinthians. Porque sabe, não tem dinheiro. Mas no São Paulo acho que ele não joga mais, né, Souza? Eu acho muito difícil. Complicadíssimo. Se ele pegar na bola, ele errar um passe, vai cair o mundo em cima dele. Me admira quem é o agente dele permitiu um negócio desse, né? Sem ter nada assinado, fechado. Por mais que você esteja apalavrado algumas coisas, você tem que ter assinatura, né? Você não pode fazer um negócio alguém desse. bancou. Alguém bancou. Mas vai sobrar para quem? Para ele. Então ele precisa ter esse discernimento, né? Do que Fazia pode tempo fazer. que eu não vi uma dessa, cara. Eu nunca vi. Eu também, nunca vi. Como é que o cara vai bater no... O Corinthians, com o Mateuzinho. É verdade. Treinou, depois voltou pro Flamengo. Os clubes já tinham acertado aí. Os clubes já tinham acertado. Por isso que o Mateuzinho veio, o Flamengo liberou o Mateuzinho. São Paulo não liberou o Alisson. É diferente o negócio. Vocês acham? Eu não tenho essa informação. Será que ele foi por conta própria lá? Deve ter ido, né, Fernando? O Dorival falou, vem aqui, Dorival vamos bater chamou ele um para tomar um papo. café, né? Vamos tomar um café, aí foi para lá, mas aí o negócio apertou, porque realmente, sem estar cravado, sem estar sacramentado, sem assinar o contrato de empréstimo... Que ele está forçando, ele está, né? Isso é claro. Fica difícil, né? Pô, podia ter ido escondidinho, sem ninguém saber. Agora precisa combinar com o São Paulo. Aí aparece para todo mundo, fica complicado. Isso não mostra que, de repente, falta mesmo que o Crespo reclama, comando no São Paulo, quem mandava, talvez agora o Rafinha mude isso. Realmente o São Paulo está abandonado. Normalmente você não, como o Veloso falou, nunca viu. Eu acho, e aí é uma percepção só, Fernandinho, que ninguém autorizou ele ir. Não é possível. Não, claro que não. Entendeu? Autorizaram, não. Então, Isso aí foi... Então São Paulo não tem culpa disso, entendeu? Vontade própria dele de ir lá e aparecer, botar a cara lá no Corinthians. Tá pressionando, tá forçando para ir embora. Será que dá rescisão contratual? Não, porque ele só foi lá na visita, não jogou, não fez nada. Né? Foi só dar um alô. Cara, e tem quem telefone não, né? Hã? Não tem telefone hoje mais não, Foi tomar um café. Café não dá sinal pro de telefone. fumaça. Fazer uma fogueira, mandar sinal de fumaça lá pro... Foi ver o pai dele. Outro jogador que está de saída aqui do futebol de São Paulo, tudo indica que é o Veiga, né?
mas está saindo numa situação diferente. Vai para o futebol do México, tá, acho que 8 anos no Palmeiras, 8, 9 anos no Palmeiras. É um cara que tem história, mas nos últimos tempos parece aquele lance que deu, né? Já está na hora de novos ares, nova oportunidade, enfim, 379 jogos, foi um cara muito importante na história recente do Palmeiras. 108 gols, 53 assistências, 10 títulos. É o maior artilheiro do Palmeiras no século, maior artilheiro do Allianz Parque, o jogador com mais finais disputadas e mais gols em finais pelo Palmeiras. É o tipo do caso como o Everton, que foi liberado para ir para o Grêmio, é o momento talvez de liberar o Veiga ou facilitar a negociação no que diz respeito financeiro, porque muita gente no Palmeiras, pelo menos torcedor, não achou legal terem liberado o Everton de graça para o Grêmio. Graça, acho que o Veiga é um final de ciclo, né, Fernandinho? O Veiga é novo ainda, o Veiga tem 30 anos só. É velho para o mercado europeu, né? Na Europa, o pessoal não contrata normalmente jogador com essa idade. Mas o Veiga tem uma história linda no Palmeiras. Ele disse que era um sonho até do avô dele jogar, porque o avô dele era muito palmeirense. E tinha uma história legal e, por fim, parece que o avô não conseguiu ver o Veiga jogando no Palmeiras. Mas ele fez uma história muito vencedora, né? Está marcado na história do clube. E agora não consegue mais entregar. E aí eu acho que o Veiga, pela idade e por entender que ele tem muito ainda a realizar profissionalmente, eu acho que o Palmeiras também vai liberá-lo. Mas claro que o Palmeiras está negociando o Veiga, é uma situação diferente, né? O Everton tinha 38 anos, né, e o Veiga tem 30. Então o Veiga tem muito mercado ainda no futebol e o Palmeiras, é claro, faz questão de uma compensação. O Palmeiras vai vender o Veiga, que é diferente do caso do Everton. Eu fico tentando entender o que acontece com um cara tão eficiente e não consegue mais jogar. Chega uma hora, né, Fernandinho? Esse final de ciclo, né? Nada dura para sempre, a gente sabe. Bola ele sabe jogar. Sabe jogar, é muito bom jogador. Mostrou isso até ano passado, mas houve alguns lampejos, né? Tem coisas que o cara já estagnou no clube, precisa de novos ares, de mudança. Foi assim com todos os jogadores, né? Esse ciclo, não tem como você fugir dele. Vai ser importante até para o Abel, né, para o torcedor conhecer melhor o Maurício. Tira um pouco da pressão também de ter que jogar, se tem um cara no banco como o Veiga, é complicado. Exatamente, mas sai por cima, é diferente, né? O cara sai com história... O Alisson está saindo pela porta dos fundos? Eu acho. Acho que tem maneiras de você sair, sabe? Você não está jogando, mas assim, a forma como todos os jogadores do Palmeiras saíram e têm saído, tem sido honrosa, né? E acho que tem que ser assim. O cara que tem uma história desse, com os números como esse, o Veiga foi aí disparado durante, no mínimo, aí 3 anos, o melhor meia do futebol brasileiro, mas assim, disparado. Só não para a seleção brasileira não servia, né? Mas para o Palmeiras foi muito bem. Tem alguém no Palmeiras que faça o que ele fez ou o que ele faz? Olha, Fernando, ganhar essa quantidade de títulos aí é difícil, porque realmente jogou demais o Veiga, tem uma história linda no Palmeiras, é um dos maiores ídolos também do torcedor. Agora, o Palmeiras contratou bons jogadores, né? Tem o Maurício, que faz a função do Veiga, né? Até o próprio Andréas Pereira pode fazer essa função também do Rafael Veiga, mas o Palmeiras e o Veiga tinham um acordo desde o ano passado, né, que a partir do Mundial de Clubes, o Rafael Veiga poderia buscar, que o Palmeiras aceitaria negociá-lo, né? E o Veiga tem a vontade de jogar fora do país, ele nunca jogou fora do Brasil, sempre jogou por aqui, e aí o Palmeiras falou, tudo bem, então depois do Mundial você pode, a gente pode te negociar. E aí agora com essa proposta do América do México aí, pode concretizar a negociação, o Veiga pode jogar no futebol mexicano, e claro, o Palmeiras vai vendê-lo, né? Então seria uma boa grana, o futebol mexicano trabalha com bons valores também, bons salários, paga bons salários também, então é um mercado interessante que o Rafael Veiga deve e jogar em breve no futebol mexicano. Não tem ninguém como ele no elenco do Palmeiras. Não tem. Um cara que lança, um cara que tem a... Com a bola que ele jogou há 2, 3 anos atrás, não tem ninguém. O Maurício veio até para ser um reserva e acabou até jogando... Não é um jeito diferente de jogar? Não, é diferente e não tem o nível... Ele é o meio em extinção, ele é o 10, cara. Ele faz o fazedor de gols, né? Não tem o nível do Veiga, não. Então não tem. O Palmeiras, liberando o Veiga, vai ter que ir para o mercado. O Palmeiras já está sofrendo com a falta de um meia, porque o Veiga não está entregando. Então, com a saída dele, vai ter que ir no mercado. Não valia a pena esperar mais?
O Palmeiras já esperou, né, Fernandinho? O Veiga não conseguiu entregar o ano passado, esse ano também não está conseguindo. Então, eu acho que vai ser bom para os dois, tanto para o Palmeiras, de liberar o Veiga, que realmente aí vai poder buscar um outro atleta, e para o Veiga, que vai ver um outro cenário no outro clube. Eu acho que é bom para os dois. O cara perde a motivação, é isso? Não é perder a motivação, né, Fernandinho? Chega uma hora que o cara estagna, não tem para onde ir, precisa de novos ares. Todo atleta passa por isso. Agora, queria todos os atletas ter a possibilidade de sair dessa forma, entendeu? Da forma que ele está saindo ainda, 30 anos, 30 e poucos anos, sendo vendido ainda, né, com possibilidade de retorno ainda financeiro para o clube. É difícil você encontrar um cara igual o Rafael Veiga no mercado, né? E o Palmeiras teve bastante paciência, porque ele chega no começo, ele é emprestado, joga em outra função, depois volta, mas assim, são 10 ou 11 gols em finais, né, Fernandinho? Então seria uma injustiça eu acho que não tem, você está falando no Palmeiras, acho que no Brasil, cara que tenha tanta gol em finais assim, né? Um cara decisivo, é complicado você ter um camisa cara 10 assim. É difícil. Vai ter que contratar outro. Tem alguém no mercado parecido com ele? O Almada seria uma ótima opção. Não vem, vai ficar lá no Atlético de Madrid. Já disse que não era a vem. tentativa do Palmeiras, era o jogador. O Arias é outro tipo de jogador que o Palmeiras está querendo também. Onde achar um cara... Isso que eu falo, é problema de ciclo, de desgaste e tal, mas onde achar um cara parecido com ele? Difícil, Fernando. Difícil, vai ter que mexer muito no mercado. E para achar um jogador com a qualidade técnica do Rafael Veiga, um jogador que entregou tudo que ele já ofereceu para o Palmeiras, é muito difícil. Até a gente costuma falar, né? Até jogador ruim tá caro. Imagina um cara da qualidade do Veiga. Palmeiras, você vê o Flamengo está pagando agora no Paquetá 41.250.000 euros. Imagina para trazer um jogador da qualidade do Veiga. Que vendeu. Exatamente, muito loucura, difícil. Né? Vendeu por 38, está comprando por 41. Mais bônus, né? Não, esse contrato não vai ter bônus, Souzinha. Não? Não, é direto. Direto e reto até a praça? Direto e reto com o West Ham. Seria... O Flamengo pediu para parcelar em 36, aí o West Ham não aceitou, o Flamengo ofereceu em 24 parcelas, o West Ham falou, 18. E aí devem acertar em 18, nas próximas horas, deve sair a contratação do Veiga. E aí o Flamengo paga em 18 parcelas. Do Veiga não, perdão, do Paquetá. 18 parcelas. 40 Quem é melhor, Veiga ou Paquetá? No melhor momento dos dois... Acho que hoje o Paquetá está melhor. Hoje está o Paquetá, sem dúvida. Mas há uns 3 anos atrás eu ficaria com o Veiga. No Palmeiras não tem nem comparação, né? Dificilmente alguém vai conseguir os números que o Veiga teve, né? E tem, né? Agora, se eu tivesse que escolher os dois novinhos, eu ficaria com o Paquetá. Paquetá? Paquetá. Por quê? Porque eu acho que o Paquetá tem mais qualidade. Eu acredito que o Paquetá tem mais qualidade. Ninguém fica tanto tempo na Europa jogando na Premier League se não tiver qualidade, né, Fernando? Num time médio. Mesmo assim, mas se destaca. Isso que eu falo, valoriza o teu raciocínio. E ele não foi para um time porque por causa das acusações que teve contra ele. A Liga Inglesa arrebentou com ele, demorou 2 anos para resolver essa história. O cara ia pagar 90 milhões. O Manchester City ia pagar uma bala. Mas eu acho o Veiga mais eficiente que o Paquetá. Desempata rapidinho que eu tenho que chamar o break. Olha, eu prefiro o Veiga. Tá certo. E você de casa, prefere quem? O Veiga ou o Paquetá? Quem é melhor? Já já a gente volta, a gente continua a discutir, que tem novidade chegando no Santos. Segura aí, donos da bola, volta já. Bom, daqui a pouquinho a gente volta lá para o CT do São Paulo, que a Gabriele Guimarães apurou lá, tem mais informações sobre essa situação do Alisson. Vamos falar do Rony no Santos enquanto não vem essa definição. É o cara que o Santos precisa? Olha, estava entre Rony e Michael, né? Eu acho que o Michael é mais efetivo que o Rony, né? Um jogador de mais qualidade, até faz mais gols. Mas o Rony é aquele negócio, que ela entrega, né? O Rony é o Yuri pequenininho, que corre, que chuta, que briga com os caras e vai armar uma confusão lá no Santos. Mas ele pode ser que dê certo no Santos, sim. Joga ali pelo lado, com velocidade, marcando todo mundo, brigando com todo mundo. Ele teve seu momento no Palmeiras, viu, Fernandinho? Teve seu momento no Palmeiras. Sim, jogou de centroavante, jogou pelo lado. Como centroavante de novo, artilheiro. Teve seu momento, sim.
É uma contratação que Ele traz é o uma cara interrogação. do Palmeiras mas pode na dar certo. Libertadores, é o maior artilheiro do Palmeiras. Pô, ele caiu muito, né? 129 jogos, 24 gols, 12 As últimas- assistências. as Isso nas 2 últimas temporadas, ganhou 2 títulos. É a redenção também, a volta dele por cima. oportunidade, No Atlético não deu certo. É uma oportunidade, né, Fernandinho, de voltar de novo. Eu acho o Rony também mais fazedor de gols. Acho o Michael mais habilidoso no 1 contra 1. Só que assim, eu acho que o problema do Santos não é na parte ofensiva. Não é. Precisa se reforçar lá para trás. Mas ele, Gabigol, né, pode ajudar. Mas se ele fizer 10 gols, aí... Tudo bem, toma 9 e ganhou. toma 9, aí... se for nessa conta aí tá bom. Aí vai. Aí O vai. Santos, antigamente era isso. Tudo bem, pode levar 8, eu faço 9. Se for assim, beleza. Aí é uma boa contratação. Mas que continuar do jeito que está, sofrendo na parte defensiva, mas é um cara que vai trazer qualidade. É mais uma peça importante nesse time do Vojvoda. Já já a gente volta para falar mais dessa contratação, possível contratação do Santos. Vamos voltar para o CT, lá da Barra Funda, CT do São Paulo. Gabi foi lá, buscou informação. O que você fala do Alisson, Gabi? Ah, Fernandinho, e você que tem para sempre esse espírito repórter, sabe como é dar aquele rolê para tentar ter pelo menos alguma informação a mais sobre o que está acontecendo? Como eu disse, o Alisson não foi assunto aqui na entrevista coletiva do Rafinha, mas o que se sabe, o que a gente ouviu aqui nos bastidores é o seguinte: o Alisson, volante do São Paulo, está liberado dos treinos. Então, o tricolor paulista treinou nesta terça-feira pela manhã, por exemplo. Ele não participou, o Alisson está liberado das atividades e o São Paulo tem pronto um atestado liberatório. Até usei minha colinha aqui e perguntei na hora o que é esse atestado liberatório. Basicamente, é um documento que comprova, que deixa tudo no jeito, todos os termos para o empréstimo do São Paulo ao Corinthians desse jogador, o volante São Paulino. Então, a parte burocrática está pronta, o documento está pronto e, nas palavras que a gente pôde ouvir aqui nos bastidores, é o seguinte: só vai liberar quando cair 1 milhão na conta do São Paulo. Aí sim, o Alisson pode ir definitivamente do CT da Barra Funda para o CT Joaquim Grava, Fernandinho. Obrigado, Gabriele Guimarães. O São Paulo fez a parte dele, o Alisson também agora, para fechar o negócio, pelo que a Gabi trouxe, vai depender do Corinthians pôr o dinheiro na mesa. Obrigado, Gabi. Um grande abraço. Valeu, gente. Boa sequência de programa e debate para vocês. Muito obrigado. Cara, o Alisson arrumou foi um problema para ele. Agora ele está afastado do São Paulo. Isso é afastado. Ficou sem nada. Ele está afastado do São Paulo, sem poder treinar. Nem aquele treino separado. O Corinthians, esperando o Corinthians depositar. Olha quanta gente está esperando o Corinthians depositar, hein, Fernandinho? Tem uma fila, mas tem uma fila grande. E o Alisson acabou entrando nessa fila. Está esperando o Corinthians depositar a grana lá para o São Paulo, para ele poder atravessar a marginal. Olha, arrumou um problema para ele, hein? Faltou sigilo aí, né? Faltou sigilo, faltou bom senso, né, de algumas partes. Ele ficou faltando ele mais se fácil, mais mais difícil. difícil. Porque o São Paulo se livrou de um problema, Com que o certeza. Alisson não estava jogando. O Corinthians está ali para fechar a negociação. Quem ficou no meio do caminho foi o Alisson, cara. O Alisson, porque está dependendo do Corinthians. Como o Veloso falou, tem uma fila para poder receber. E agora, Gustavo, que solução tem? A solução é o Corinthians pagar. É a única alternativa. Ou ir para outro time. Ou ele ir para outro pagar. time, mas o Corinthians... Alisson Ele eu pago. Pago e diluir lá pro Corinthians. Faz um parcelo, o carnê lá pro Corinthians. Vai ficar lá 1 ano emprestado, divide em 12, vai ficar 2 anos, divide em 24. Normalmente a gente vê jogador abrir mão de valores, mas por dinheiro já, me lembro já que ele disso. já foi. Já vi também, já vi. Já viu? teve Já vi. casos. Quem? já. O Zete, por exemplo, fez isso. Fez. Pra sair do Comprou o passe Palmeiras. dele para sair do Palmeiras. Fez. Era um outro momento, né? Era um a outro, lei mas de, é parecido. de transferência era outra. Bom, já já a gente volta. Segura aí, mais um intervalo aqui nos Donos da Bola. A gente volta já, fica por aí. Lembrando, minha gente, é começo de temporada e a gente já tem decisão. No próximo domingo, Supercopa lá em Brasília, Corinthians e Flamengo vão decidir quem é o rei da temporada. Um foi campeão da Copa do Brasil, outro campeão brasileiro. E a gente tem esse confronto Corinthians e Flamengo, uma decisão importante.
E aí vamos ver quem é melhor, Flamengo ou Corinthians, quem se deu melhor na temporada. Mas está começando o Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira e ele se mistura com o Campeonato Paulista no momento decisivo. Vamos conferir como está a sequência, o caminho desses times até essa definição no Paulistão. Vamos botar aqui para a gente também o começo no Campeonato Brasileiro. Vamos botar os paulistas aí, por favor. É isso, ó. Caminho do Palmeiras, estreia contra o Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro, pega o Botafogo, depois o Vitória, clássico contra o Corinthians e o Internacional. Aí você tem o Corinthians encarando o Bahia, o Flamengo, que é a final da Supercopa do Brasil, a rodada do Brasileiro vai ficar para outra vez, o jogo no Brasileiro. Seria o Paulista, data, né? Porque é final de semana. Sim, sim. Seria a rodada do Paulista, quando vai ter o jogo Flamengo, porque é final de semana. Aí tem Capivariano pelo Paulista, ainda Palmeiras pelo Brasileiro e depois o Bragantino pelo Paulista. Não, é o contrário. Palmeiras pelo Paulista e Bragantino pelo Brasileiro. É isso, está certo. Aí tem o São Paulo, Flamengo pelo Brasileiro, Santos pelo Paulista, Primavera pelo Brasileiro, Santos pelo Brasileiro, Primavera pelo Santos Campeonato pelo Paulista. Santos é pelo Paulista. É isso, Flamengo pelo Brasileiro, Santos pelo Paulista, Primavera pelo Paulista, Grêmio Brasileiro e Ponte Preta Está confuso, pelo né? Campeonato. Tá misturando tudo, né, Fernandinho? Não, mas... Eu sei, tá misturando Chapecoense pelo Brasileiro, o Santos pega a Chape pelo Brasileiro, o São Paulo pelo Campeonato Paulista, pelo Campeonato Brasileiro o Santos pega. Aí você... Não, tá certo, estou confundindo. Gente, Chapecoense é pelo Brasileiro, São Paulo pelo Paulista, Noroeste também pelo Paulista, Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro e fecha contra o Velo Clube pelo Campeonato Paulista e fecha aí essa fase de classificação. Quem tem a pior sequência? Eu acho que o Corinthians, porque pega Flamengo e Palmeiras, que para mim são os dois melhores times do Brasil. Então, Capivariano, beleza. O Bahia também é um time muito forte, ficou nas cabeças do ano passado. E o Bragantino, que também é difícil. Então, acho que o Corinthians tem Eu acho que quem pega a pior fase. Tá louco. Na fase que está o São Paulo, Fernandinho, ó, pegar o Flamengo, pegar o Santos, até o Primavera é lá, né, Souza? O Primavera é lá. Primavera. Até o Primavera lá, o Grêmio. Só tem refresco São Paulo contra a Ponte Preta, que já deve pegar a Ponte rebaixada. Só tem um refresco aí. Mas corre risco também. O Corinthians, o refresco é o Capivariano. O resto é Vai. só pancada também. São Paulo está brigando contra o rebaixamento. Mas eu acho que o caminho do Corinthians é mais difícil. Cara, não... é o seguinte, tem um título no meio do caminho, né? Tanto pode elevar como, de repente, dar uma complicada. Lembrando que há 35 anos atrás, o Corinthians ganhou a Supercopa do Brasil para cima do Flamengo e quem fez o gol foi o Neto. Foi. 35 anos atrás, o Neto que marcou o gol da conquista do Corinthians. Quem sabe aí é bom fluido para o corintiano, essa lembrança aí desses 35 anos, hoje completando 35 anos. A final acontece no final de semana. Tem o gol aí? Então vamos botar o gol narrado do Neto na vitória do Corinthians contra o Flamengo pela Supercopa de 1991. Vamos embora. Bola certo, vem por dentro, cruzamento, partiu, subiu, Neto, desceu, bateu. Gol!